Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal. As pessoas têm perguntado como ser feliz no casamento. Já existem outras que perguntam como ser feliz sozinho. A nossa condição é muito curiosa. Parece que nós não compreendemos, na verdade, o que é a felicidade. Por isso fazemos perguntas assim. É até razoável você estar aqui agora e tem essa pergunta. Mas eu queria que você investigasse isso comigo. Primeiro, pergunte a si mesmo: o que é a felicidade? Antes de perguntar se é necessário ter a presença do outro para ser feliz, ou se tem que estar livre do outro para ser feliz. Porque perguntar como ser feliz no casamento, ou como ser feliz sozinho, ou você quer ficar livre para ser feliz, ou você quer ter uma companhia para ser feliz. Pergunte primeiro o que é felicidade. Note que há um equívoco muito básico nessas duas perguntas. A primeira é ter alguém, a segunda é se livrar de alguém. E aqui é que está o equívoco, porque o erro está aqui. Não é algo que você tem ou algo do qual você se livrou que irá lhe fazer feliz. Não é algo que você tem ou algo que você não tem que lhe permitirá a felicidade. Mas a felicidade é a constatação da verdade sobre quem você é. A verdade do seu ser. Se ela está presente na companhia da esposa ou do marido, você será feliz. Se ela está presente sozinho, você será feliz. Porque felicidade é algo inato, é algo presente, como sendo sua natureza divina, como sendo sua identidade real. O fato é que nós temos levado uma vida tediosa, uma vida estressante, uma vida aborrecida, uma vida chata, uma vida bastante complicada em razão das exigências que nós fazemos em nossas relações com o mundo, em especial com a pessoa mais próxima, numa relação mais íntima. E a gente já percebeu o quanto isso é fator de estresse, de nervosismo, de contradição, de conflito. Então a ideia que se faz é que não é possível ser feliz numa relação. Ou a ideia que se faz é como encontrar nessa relação a felicidade. Aqui está o problema. Por outro lado, tem a postura da reatividade. Não, eu não posso me envolver em relacionamento porque isso me fará infeliz. Essa é uma outra postura. Eu queria que você olhasse isso aqui comigo de perto. O problema está na ilusão sobre quem você acredita ser. E na ilusão sobre quem você acredita ser o outro. Você não sabe quem você é, mas tem ideias sobre quem o outro é. Além de ter ideias sobre si mesma, sobre si mesmo. E se isso está presente, sua relação ou seu relacionamento está assentado em crenças, em ideias, em imaginações. Essa imagem que você tem sobre si e a imagem que você tem sobre o outro. Isso está em choque. Isso está em conflito. Porque você espera algo e ele espera algo, ela espera algo. O sentido de alguém presente é sempre o sentido de uma identidade presente nessa experiência.
querendo dessa experiência alguma coisa, ou ganhar algo ou se livrar de algo. Esse é o sentido do eu, do mim, do ego. Em psicologia, isso é chamado de egocentrismo. Então, o egocentrismo é exatamente isso, é o sentido desse eu em torno do qual o mundo deve girar. Não é possível a felicidade se esse sentido do ego está presente. Porque ego, basicamente, é separação, é divisão, é conflito. No ego, as pessoas, elas não se encontram, elas entram em choque. Existem acordos sendo firmados. Só que acordos firmados por pessoas são quebrados por pessoas. Então, a nossa vida é uma vida de contradição, de sofrimento, de conflito. Porque é uma vida baseada numa relação entre imagens. A imagem que você tem dela, a imagem que ela tem de você. A imagem que você tem do patrão, a imagem que o patrão tem de você como funcionário dele. As expectativas que o pensamento cria dentro dessas imagens, elas não correspondem à realidade existencial. É só um fenômeno de imaginação. Na prática, isso não se evidencia. Aí se estabelece o conflito e, portanto, a infelicidade. A condição da pessoa é a condição da infelicidade. Ela vive a infelicidade sobre quem ela é. Na verdade, é sobre a infelicidade sobre quem ela acredita ser. E ela busca se preencher no outro. E o outro busca se preencher nela. São duas imagens. São duas pessoas que não se encontram. Elas se chocam. E aí talvez você diga, então estar só é a solução. Você nunca está só. Sua imagem está sempre em relação também com o mundo à sua volta. Você não está no meio do oceano como uma ilha, isolado. A sua vida de relação com tudo à sua volta está acontecendo. Pessoas, lugares, coisas. E consigo mesmo. Esse mim, ele vive em dualidade. Ele não está só, ele está acompanhado com uma multidão dentro dele. E é fácil a gente verificar isso. Todas as pessoas têm dentro da cabeça um diálogo interno. Às vezes é um monólogo e às vezes é um diálogo. Isso continua acontecendo durante todo o dia, durante o dia inteiro. Esse movimento do pensamento é um diálogo interno. Isso é uma condição psicológica de desordem, de confusão, de dualidade, de neurose, de insanidade. Então você nunca está só. Sua relação com você é muito efetiva. Mas essa relação com você é a relação do conflito, da contradição. Uma relação efetiva, conflituosa. Você briga com você mesmo, você reclama com você mesmo, você discute com você mesmo. Você se arrepende de si mesmo. Há momentos em que você está entediado de si próprio, de si mesmo. Por isso há diversos mecanismos de fugas que nós introduzimos em nossas vidas, em nossa existência. Ou nós vamos para a bebida, ou vamos para as drogas, ou vamos para
a meditação terapêutica para ver se conseguimos por alguns instantes ter um alívio desse estresse, dessa perturbação, dessa desordem psicológica. Então existe essa meditação terapêutica, que funciona como uma forma de auto-hipnose, porque é um autotratamento que você dá a si mesmo, para fugir, para escapar, para encontrar um certo refúgio. Compreendo isso. Nada disso pode representar a verdadeira felicidade. Então não é na relação com o outro, ou sem a relação com o parceiro mais próximo, mais íntimo, como no caso do casamento, que te fará feliz. A pergunta aqui é: o que na realidade te fará feliz? A prática de uma determinada religião são mecanismos também para desestressar, para relaxar, para ter um bom domingo na sua comunidade religiosa. Quando volta para casa, na segunda-feira, tudo continua da mesma forma. Um belo final de semana, dentro de uma prática religiosa, dentro de um sistema, dentro de uma religião, dentro de um conjunto de dogmas, de crenças. A oração ajuda, mas sempre nesse sentido. Nada disso confere real felicidade. Felicidade é a ausência do mim, do eu, do ego. É a consciência da realidade presente, agora, aqui. Na relação com a vida como ela é. Se o sentido do eu, do ego não há mais essa imagem, essa autoimagem ansiosa, preocupada, estressada, infeliz, buscando uma ajuda psicológica ou uma ajuda na filosofia ou na religião, porque o seu encontro com a realidade do seu ser é o seu encontro com Deus, com sua verdadeira natureza divina. E quando isso está presente, o mundo está presente, tudo está presente. O outro está presente. A vida está presente. Não há esse escape do mundo, esse escape da vida, esse escape da relação, essa tentativa de escapar de si mesmo através de técnicas de auto-hipnose. Ou em outras alternativas de fugas. Em jogar, beber, comer. O ponto aqui é: o que te fará feliz? A verdade daquilo que você é te fará feliz. Na realidade, a verdade daquilo que você é felicidade. E você não está. Esse sentido do eu não está. Se esse sentido do eu não está, sua relação com tudo à sua volta é real, é verdadeira. A pergunta é: como se realiza isso? Pela autoinquirição. Quem sou eu? Quem verdadeiramente eu sou? O que é permanecer livre dessa ideia, desse fundo de condicionamento psicológico, dessas imagens que eu tenho sobre mim, sobre o mundo, sobre o outro, sobre a vida? Quem sou eu? Autoconhecimento é a chave para o florescer, para o florescimento do seu natural estado de meditação.
A meditação te coloca em contato com o silêncio da ausência desse fundo de condicionamento psicológico, desse princípio de separação entre você e o mundo, entre você e o outro, entre você e a vida. Isso termina com toda forma de sofrimento psicológico. Isso te fará feliz. Na verdade, isso é a presença do seu ser em felicidade. É necessário que você aprenda a arte da meditação, da real meditação. Eu tenho falado sobre isso aqui no canal, nós temos uma playlist sobre esse assunto. E nós temos trabalhado isso com aqueles que se aproximam dentro desses encontros. Temos esses vídeos aqui no canal, temos encontros online, temos encontros presenciais, retiros. Nós trabalhamos isso. O despertar espiritual, o despertar de sua natureza divina. E se isso está presente, o casamento pode estar presente ou estar só pode estar presente. Tudo pode estar presente. Na realidade, tudo já está presente. Não há mais o conflito, não há mais a contradição. Nosso encontro aqui é para investigarmos a natureza da mente egóica, dessa mente que forma todos esses quadros, todas essas imaginações, todas essas imagens de como eu sou, de como o outro é, do que é a vida, do que é feita a vida, do que é feito o outro, de quem é o outro. Isso tudo está dentro desse equívoco da mente egóica. Eu quero lhe convidar a uma mente livre, psicologicamente falando. Uma mente completamente livre desse sentido do tempo psicológico, da ilusão de uma identidade que está sempre se movendo no tempo. Tem o vir a ser, tem o conquistar, tem o realizar. E sempre no futuro. Tem aquilo do qual se livrar. Algo que foi vivido no passado e que precisa se livrar para não viver isso novamente no futuro. Esse modelo psicológico de tempo desaparece quando há verdadeiro autoconhecimento que floresce em real meditação, que é a revelação aqui de sua natureza essencial, de sua natureza divina, que é a verdade do seu ser, que é a verdade sobre quem você é. Isso realizado, está tudo realizado. É dentro de você que está a felicidade e não fora. E aqui quando eu digo dentro é um dentro que não é um dentro. É agora aqui. Não idealize esse dentro, porque você vai entrar numa outra imaginação. É agora aqui. Fora do tempo psicológico. Fora desse sentido do eu. Ok? Se isso é interessante, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Lembrando, novamente, nós temos encontros online e presenciais. Podemos trabalhar isso juntos. Ok? Valeu pelo encontro, até o próximo encontro nosso. Você cai numa ilusão. A ilusão da construção de uma identidade, de um eu, de uma entidade presente, aqui e agora nessa experiência. Podendo, por exemplo, se lembrar do que aconteceu a ela. Isso não é real.